Ok. Ok. Estávamos com um probleminha de som, agora já estamos corrigindo. Está ok? Ok, boa noite a todos. Agora corrigimos o nosso probleminha de som. Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que nós iniciamos essa noite o projeto de extensão Interfaces, Arquitetura, Urbanismo e Infraestrutura. Esse projeto contará com diversas palestras com ênfase na infraestrutura urbana e arquitetônica. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o coordenador do curso, o professor Luiz Modler, ao tempo que eu cumprimento também as professoras Andréa Saúgo, Ângela Favaretto, Renata Guetens e Melissa Matos, e as discentes nossas monitoras, Ernestina Engel, Rafaela Zonato e Raquel Becker Miranda, organizadoras deste evento. A função social do arquiteto e urbanista vai muito além do projeto e execução de obras, prédios e cidades. É um comprometimento com a segurança, acessibilidade, conforto, bem-estar, economia e sustentabilidade. A função social do arquiteto e urbanista tem um papel fundamental na concretização dos ideais e valores sociais, como a justiça, a segurança, a equidade e a qualidade de vida. Preocupados com os desafios da profissão e com o intuito de qualificar as ações, as componentes curriculares, projeto urbano e paisagem e projeto arquitetônico, densidade e complexidade, juntamente com todo o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, apresentamos a palestra de hoje, Sistemas de Prevenção e Proteção contra Incêndio, proferida pelo bombeiro militar e bacharel em Direito, representando o Corpo de Bombeiros Militar de Erechim, Gregory Brum. Convidamos da mesma maneira que a todos que possam curtir o canal do curso de Arquitetura e Urbanismo e assim acompanhar o conteúdo e o conhecimento difundido pelo canal. Também acompanhar as nossas próximas palestras. Lembrando a todos que as perguntas podem ser enviadas via chat. Por favor, escrevam em caixa alta, a nossa equipe estará redirecionando as perguntas. E a lista de chamada, vou lembrar também que a lista de chamada para a certificação será disponibilizada conforme, então, o andamento da palestra de hoje. Agradecemos a disponibilidade do Gregory em contribuir conosco nesta noite, ao tempo, então, que lhe passo a palavra. Muito obrigada, Gregory, e contamos aí com a sua palestra. Deu certo aí, professora? Tá me ouvindo? Então, primeiramente, uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer à professora Daiane pelo convite. Como é bastante coisa que tenho para falar para vocês hoje, eu já vou passar para os slides, até para dar tempo de vocês fazerem algumas perguntas no final, tá? Para começar, o que eu gostaria de falar para vocês, que houve uma mudança entre a legislação anterior e essa. Antes, a responsabilidade praticamente era só do bombeiro. Vocês não viram, por exemplo, lá no caso Kiss, nenhum engenheiro, nenhum outros órgãos praticamente envolvido. As únicas pessoas que foram a julgamento mesmo, que mais tiveram, vamos dizer assim, mais apelo da mídia e tal, foi os bombeiros. Foram 2 oficiais que foram punidos
naquela época. Com a nova legislação, mudou essa questão da responsabilidade. Ela não é mais só, vamos dizer assim, praticamente responsabilidade do bombeiro militar. Ela é do responsável técnico, tanto engenheiro como arquiteto, pelo projeto, o proprietário manter lá na edificação sistemas de prevenção em dia e o bombeiro militar, tá? Por isso foi feita a nova legislação, que vocês conhecem como Lei KISS, que é a 14376. Ela é regulada pelo decreto 51.803 de 10 de setembro de 2014. Então, tudo aquilo que vocês precisarem saber, ou ela vai estar na 14376, de forma geral, ou no decreto que regula a Lei KISS, tá? Então, ocupações, sistemas que pegam nas edificações, tudo isso vai estar lá nesse decreto, que eu vou passar para vocês, vou explicando como é que funciona hoje cada enquadramento. Hoje as edificações ou ocupações, como a gente fala, elas são classificadas dependendo da altura, da capacidade de lotação, por exemplo, uma ocupação F6, uma boate, o grau de risco, se é risco baixo, risco médio, risco alto. E dependendo disso é o que vai ser definido o tipo de sistemas que vai pegar na edificação, dependendo de uma altura, de uma área construída, do grau de risco, da capacidade de lotação. Vai estar tudo nesses anexos A, que é a classificação, e no B, onde é as exigências, que eu vou passar agora para vocês, tá? Tanto, vamos dizer, a Prefeitura Municipal de Erechim ou de outras cidades, o Bombeiro, a Vigilância Sanitária, elas trabalham com CNAEs, que são os Cadastros Nacionais de Atividades Econômicas. Então, por exemplo, você tem uma residência, um residencial, multifamiliar, tudo ela vai estar definido para todas essas ocupações, seja na prefeitura, seja na vigilância, seja no bombeiro. Você vai querer abrir lá seu CNPJ. Vai ter, por exemplo, um serviço de hotel, hospedagem. Então, esse CNAE que está aparecendo para vocês aí, ó, do B1, ele vai valer para todos, entende? Então, com essa ocupação, a gente sabendo o CNAE que ele está no CNPJ dele, a carga de incêndio que tem aqui, ó, se for até 300 megajoules, é baixo. Até 1.200 é médio e acima de 1.200 é alto, a gente já vai conseguir saber onde enquadrar a nossa ocupação para descobrir quais os sistemas que vão ser exigidos para cada ocupação e edificação. Nessa segunda tabela aí, ó, ela vai estar bem definida qual que é a ocupação e a divisão. Isso tudo está lá no decreto 53.280, tá? 51.803, desculpa. Por exemplo, eu vou explicar para vocês bem no A2 sempre, tá? Para ficar mais fácil, já que vocês têm projeto de edificação de residencial multifamiliar. Você é um A2. Você é uma habitação multifamiliar, então, por exemplo, ele dá o exemplo aqui, edifício e apartamento em geral, que é o que mais tem, a gente encontra na cidade. Então, a gente sabe que ele é do grupo A, da ocupação residencial e da divisão A2. Então, a gente vai agora para a tabela que fala só sobre residenciais. Se ele for novo a construir, que a gente chama, vocês vão encontrar isso no decreto 51.803. Se você for uma edificação existente, que é até 26 de dezembro de 2013, anterior a isso, aí tem uma RT, uma resolução técnica específica para os existentes, tá? Você não vai ser obrigado a instalar os mesmos sistemas que vocês deveriam instalar para uma edificação nova, a construir. Eu vou trabalhar com vocês, então, numa altura entre 12 e 23, tá? Para ficar mais fácil, porque é a partir desses 12 metros de altura que ele começa a mudar os sistemas. Se você for menor de 12 ou igual a 12, você vai ver que ele pega menos sistemas, que é onde tem o X. Então, ele não tem muitas exigências. É mais basicamente um extintor, uma sinalização, um alarme de incêndio e um brigadista, entendeu? É mais simples, exige menos. Então, a gente sabendo qual que é a ocupação, qual que é a divisão que a gente tem, e o CNAE, se é um A2, A3, a gente já consegue definir. Ó. Ela define para todos. Ó. Dependendo se é A2, A3, você vai definir o quê? Pela altura da sua edificação e pela área construída. Se for menor de 750, vocês podem ver lá em cima, ó, área superior a 150 ou altura superior a 150, ou superior a 12 metros. Se for inferior a isso, ela tem uma outra tabela específica, tá? Então, vamos trabalhar sempre acima de 12, para vocês terem noção de quais os sistemas que vão pegar acima de 12. Eu vou trabalhar um de cada um. Acesso a viaturas, segurança, compartimentação, controle de materiais, saídas, brigada de incêndio, tudo isso eu vou trabalhando com vocês nos próximos slides. Eu vou falando meio superficial, tá? Mais ou menos como é que a gente cobra aqui,
porque não tem como eu falar tudo só agora para vocês, que vocês não vão conseguir aprender e vai ficar muita matéria na cabeça, tá? Outra questão, como eu estava falando antes para vocês, agora é tripartição de responsabilidades. É o bombeiro tem a sua responsabilidade, o engenheiro ou o arquiteto e o proprietário ou responsável pelo uso da edificação. Não é mais todos os sistemas que a gente exige em planta ou que a legislação exige em planta. Algumas é só responsabilidade do responsável técnico. Ele não precisa mais prever no projeto. Ele vai prever apenas no anexo que tem aquele sistema que está de acordo com a legislação. E na vistoria, quando ele solicitar a vistoria depois de pronta a edificação, ele vai entregar uma mídia, que seria um CD, com todos esses sistemas, distribuído em planta, laudos, RRT, tudo isso vai ter que vir num CD para nós, tá? A gente não analisa mais esse CD. O que a gente faz? A gente só anexa ele no processo, ele fica arquivado. Se um dia acontecer algum problema na edificação, alguma requisição do Ministério Público, algum outro órgão, aí a gente encaminha esse CD e abre e confere se realmente esses outros sistemas eles estão de acordo com a legislação, tá? Então, basicamente, é 6 sistemas que a gente vai fazer a análise em planta, que são extintores, alarme de incêndio, saídas de emergência, acesso de viaturas na edificação, hidrantes ou mangotinhos, ou e-mangotinhos, e isolamentos de risco, tá? Então, vou voltar aqui, deixa eu voltar. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma resolução que ela define exatamente quais os sistemas que vocês têm que prever em planta e aquilo que cada sistema tem que ser previsto. Por exemplo, um extintor. Vocês têm que prever o número de ordem, 1, 2, 3, 4, 5, o tipo do agente extintor, se é um A, se é um B, se é um BC, se é um ABC, a capacidade extintora, se é 2A, 20BC, 4A, 40BC, e a distribuição, tá? Essa distribuição vamos dizer, a localização deles em planta, mas isso eu vou explicar depois para vocês. Eles são basicamente as mesmas coisas em todos os sistemas, só que cada um tem suas peculiaridades, tá? Mas isso eu vou falar mais à frente para vocês, para ficar mais fácil. Aqui, como eu estava falando, por exemplo, na responsabilidade de vocês, os responsáveis técnicos, ali, ó, iluminação de emergência, por exemplo, sinalização, plano de emergência, brigada, isso a gente não vai olhar mais. O que a gente vai conferir? Lá no decreto, na tabela do A2, ele exige brigada de incêndio, exige plano de emergência, iluminação, a gente não vai analisar, a gente vai ver só se vocês preencheram isso no anexo, está preenchido, colocou a norma que ele vai ser utilizada para atender esse sistema, está perfeito para nós, não precisa, isso não vai em planta, tá? Só que o que acontece? Eu vou até explicar para vocês agora. Já era para em dezembro estar funcionando o nosso sistema online, é o SOL. É um sistema de licenciamento totalmente online. Vocês vão preencher, digamos assim, isso que vocês fazem em papel hoje, vai ser tudo no sistema, preenchido, marcado, checkbox, apresentado as plantas, será tudo em PDF, tudo será de sistema online, não vai ter mais, vamos dizer assim, papel, plantas, nada vocês vão trazer mais nos bombeiros, tá? Vai ser tudo online. Então, vai ser um pouco mais difícil para vocês e para nós, mas com o passar do tempo vai melhorar bastante. Hoje tem bastante dificuldade os engenheiros de outras cidades, às vezes eles têm que vir lá de Porto Alegre, por exemplo, para apresentar um projeto aqui em Erechim. Então, agora o cara vai poder, o engenheiro, o responsável técnico ou arquiteto, da onde ele estiver no estado ou no país, ele vai conseguir fazer a apresentação do plano, e tudo ele vai tirar por lá, tanto taxas, recursos, tudo que ele precisar vai ser no sistema online. Algumas cidades do Rio Grande do Sul, eles já estão funcionando. Nós era para ser em dezembro, acabou a Procergs, que é a empresa, entrando em greve, que está responsável pelo sistema, tá? Outra questão que o pessoal erra bastante, eles acabam colocando outras normas que a gente não trabalha mais aqui no Rio Grande do Sul. Tipo 9077, a gente não trabalha mais com essa norma. Para algumas coisas a gente já tem resoluções específicas, outras a gente usa a BNT e outras a gente usa do Corpo de Bombeiros de São Paulo. As nossas estão sendo atualizadas ainda, tá? Mas principalmente NBR 9077, vocês esqueçam. Podem botar fora que a gente não usa mais, tá? O pessoal ainda usa bastante a 977, é só para edificações existentes, anterior a 26 de dezembro de 2013, e não são obrigadas, elas podem utilizar a legislação mais nova também, se tiver algum benefício para elas, tá? Não pode usar as duas, eu quero um pouco da 977 que me beneficia, um pouco da RT11, que é a de saídas de emergência nossa. Ou usa a RT11, ou usa a 977, todo o projeto daí.
Então, isso aqui está lá na resolução técnica de transição, ela vai ter um anexo lá, onde você vai ter todos os sistemas e cada legislação que é utilizada para cada sistema, tá? Isso aqui também não vou me ater muito, porque para nós não interfere muito agora. Agora eu vou começar a falar para vocês sobre cada uma daqueles sistemas lá da tabela do A2, entre 12, superior a 12 e menor ou igual a 23, tá? A primeira coisa que pedia lá na tabela, que tinha marcado, era o acesso de viaturas. O que é isso aí? Digamos que você tem seu prédio já ali, basicamente na calçada, no passeio. Então, você já vai ter acesso de viaturas, tá? Isso vai ser basicamente o preenchimento. Para que serve bastante esse acesso de viaturas? Quando você tem aqueles condomínios residenciais, 10, 20 blocos, vocês têm as vias internas, elas têm que ter algumas larguras, tá? O mínimo exigido é 6 metros. Se você não conseguir, por exemplo, ter 6 metros na largura, para não ter o acesso do caminhão dos bombeiros, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer um hidrante de rede seca. O que é? Basicamente, a canalização, levando até os prédios, à frente das edificações, com uma entrada lá na via pública, lá na calçada, no passeio público. Para quê? Já que o bombeiro não vai conseguir adentrar, ele consegue conectar o caminhão dele lá na rua, conecta na rede do passeio, e lá na ponta, na frente da edificação, ele vai conseguir fazer o quê? Conectar as mangueiras para fazer o combate a incêndio, tá? Então, se tiver mais de 30 metros da via também, por exemplo, você tem uma edificação que ela é só afastada do terreno, ela é 30 metros da via pública, também vai pegar esse acesso de viaturas. O cara não consegue ter o acesso de viaturas, aí ele tem que colocar a rede seca, tá? Outro exemplo, ó, você tem pórtico na frente do seu condomínio lá, onde tem vários prédios. Você tem que ter a largura mínima de 4 metros ali vamos dizer assim, na cancela, e 4,5 metros de altura se você tiver o pórtico para passar o caminhão, né? Aqui fica mais fácil de vocês entenderem, ó. Vocês vão dizer que eles sejam aquele edifício único ou vários blocos. Você tem que fazer o contorno, preferencialmente o contorno nessa forma, porque, por exemplo, se você está combatendo um incêndio lá no final do prédio, acabou a água, e o seu caminhão está lá, você não tem como voltar de ré se você tem outro caminhão aqui, por exemplo, 2 combatendo. Então, por isso, você tem que ter a via de acesso, para o caminhão poder fazer o contorno, retornar e voltar à edificação, talvez fazer um reabastecimento, tá? Com relação agora à instrução técnica 08, que também é um pedido lá no Segurança Estrutural contra Incêndio. A gente utiliza a IT 08 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Também é definido, como eu disse para vocês antes, é pela altura. Foi lá no decreto, na tabela do A2, ele pediu, por exemplo, segurança estrutural. O que você vai ver? Vai ver a altura da sua edificação. Vamos dizer que ela seja de 12 a 23 ali, ó, como tem ali. O que é aquele 60? É o tempo mínimo de resistência que a edificação tem que aguentar. É o tempo requerido de resistência ao fogo, o TRRF. O que acontece? Se você tem mais de 12, você tem que aguentar o quê? No mínimo 60 minutos de fogo. Se você tiver um subsolo, por exemplo, aqui, ó, subsolo 1 ou subsolo 2. Subsolo 1, com altura até 10 metros, ele também tem que aguentar 60 minutos. Se for mais que 10 metros de subsolo, a altura dele, 90 minutos, tá? Isso aí a gente tem os anexos que ele vem pronto, é auto-preenchimento, tá? Então, é só marcar lá e colocar, conforme a tabela, o tempo de resistência que é requerido. Se eu estiver falando um pouco rápido, ou vocês não estiverem entendendo, pode interferir aí, tá bom? Agora, com relação à tabela também, ela pede sobre compartimentação, tá? Compartimentação, ela tem tanto na vertical como na horizontal. A vertical, eu vou explicar para vocês depois, a horizontal também em desenho fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos de novo ao A1, ao A2, que é a nossa ocupação que a gente está trabalhando. No A2, se vocês perceberem aí, ela não pega compartimentação. E vocês vão dizer, mas lá na tabela do decreto ele diz que pega. Mas como a gente tem que remeter à instrução técnica de São Paulo, se ela isenta, por mais que lá no decreto pegue, não tem como a gente cobrar. O que vai ser marcado no anexo? Ó, compartimentação vertical ou horizontal, que pede lá
no decreto 51.803, e embaixo dele vai ter uma opção, não atingiu a área máxima de compartimentação. Se não atingiu essa área de compartimentação, ele não pega. Vamos trabalhar então aqui com o B1, só para você ter uma ideia. Ó, o B1, que é o segundo ali, que seria hotéis, se ele tiver altura a terra, ele não pega a compartimentação. Se ele tiver até 5.000 metros quadrados, a cada 5.000 metros quadrados, ele vai ter que fazer o quê? Compartimentar a edificação dele. O que é isso? É colocar uma parede dividindo dois ambientes, ou com porta-corta-fogo ou uma parede cega. Vou mostrar para vocês aqui agora. Isso aí seria a compartimentação. Ó, você tem dois ambientes, se pede que cada 5.000 metros seja compartimentado, por exemplo, no B1, vocês vão ter que fazer isso aí, ó, vão ter que compartimentar um setor do outro. Isso não vai em planta, tá? É só para vocês terem conhecimento como funciona. Isso vai ser só marcado no anexo. Esse sistema a gente não analisa, tá? Isso seria a compartimentação vertical. E você diz, ah, mas está na horizontal. É, a compartimentação vertical é horizontal em planta e a compartimentação horizontal é vertical. Ela confunde um pouco, tá? Outra questão, ó, quando ela pede para vocês a compartimentação vertical, o que vocês vão compartimentar? Os entrepisos. Cada pavimento vai ser compartimentado. Ele tem uma distância mínima que vocês têm que atender entre as aberturas na fachada. Você pode usar também a própria marquise, pode usar a sacada, aba, tudo pode ser utilizado, mas tem que obedecer essas distâncias, tá? Elas não são cobradas em plantas. Como eu disse, é só previsão no anexo que atende a legislação de São Paulo a compartimentação, tá? Isso aqui é mais complexo, então eu não vou me ater bastante nesse item, tá? Ó, como eu estava explicando para vocês, são N maneiras que tem lá na Instrução Técnica de São Paulo como vocês podem atender a compartimentação, tanto horizontal como a vertical, tá? Com relação agora ao controle de materiais de acabamento. Tudo isso que eu estou falando para vocês, estrutural contra incêndio, compartimentação, controle de materiais de acabamento, isso tudo é laudos, tá, pessoal? Isso tudo tem que ser apresentado depois lá na vistoria. Vamos trabalhar agora, então, com controle de materiais de acabamento. Por exemplo, vocês têm o A2 de vocês lá, condomínio residencial, até aqui ele só coloca, condomínio residencial, é o primeiro item. O seu piso, a sua parede, divisória, teto, forro, fachada, tudo eles vão ter que atender uma classe de incêndio, tá? Esse material, diz ele, classe 1, 2A, 3A, vocês devem entender mais que eu. Mas o que acontece? Quando você vem comprar um material, hoje, principalmente, quem trabalha nessa área, eles já pedem a certificação do produto para a empresa que eles vão comprar. Até para atender essas normas do bombeiro. Ele quer que o material seja classe 1. O classe 1 seria, por exemplo, incombustível. Tá? Então, o que ele quer? Ele quer que o material seja ou classe 1, 2A, 3A, 4A ou 5A. Se não for isso aí, então vocês não têm que dar o laudo, entendeu? Se ele não atender essas classes para piso, para parede, divisória, teto e forro, vocês não vão apresentar o laudo. Ou pelo menos não deveriam apresentar o laudo, tá? Conforme, tipo, por exemplo, uma ocupação F6, ela já aumenta essas questões, elas precisam de laudos para praticamente tudo, tá? Então, que eu digo F6 é boate, é mais complicado para vocês trabalharem nessa área. Aqui, antigamente, a gente cobrava desse jeito, ó, só para vocês terem conhecimento como que seria uma planta, depois, naquela mídia que eu expliquei para vocês, tem que ser apresentados laudos, seria mais ou menos assim, ó, você tem que dizer qual que é a classificação da parede, qual que é a classificação do forro, qual que é a classificação das divisórias, do piso. Tudo isso tem que ser apresentado só naquela mídia que é entregue na vistoria. Na análise, vocês só vão marcar que a edificação possui controle de materiais de acabamento e revestimento, tá? Agora eu vou para os sistemas, que é o mais importante para vocês aí. Alarme de incêndio. O que a gente basicamente cobra em planta? As botoeiras do alarme, a distribuição dela em planta e a central do alarme, tá? Ele é bem basicão. Aqui até tá a cada 30 metros, não. Ele atende até 30 metros. Por exemplo, se você tem um hidrante numa extremidade e no outro ele deu 60 metros. A pessoa que estiver no meio, ela vai estar 30 para cada lado. Então, ela vai atender a legislação, tá? Tem que ter, no mínimo, um por pavimento. Pelo menos um você tem que ter por pavimento. Em algumas ocupações ele pede que seja a 5 metros da saída, mas a maioria é em qualquer ponto da edificação. Desde que ele atenda os 30 metros
tanto para um lado quanto para o outro, não tem problema, tá? Para nós. Então, esse é o sistema que o pessoal menos erra, é mais fácil de distribuir. É basicamente colocar o número de ordem dele, aonde você vem ali embaixo é a central do alarme e detecção. A detecção, ela não vai em planta, ela vai apenas no anexo, tá? Se precisar de detecção de incêndio, então vocês não vão prever o sistema em planta, apenas no anexo. A questão da sinalização, o pessoal confunde bastante a sinalização com a sinalização de orientação e salvamento, tá? Tipo aquelas placas que vocês vê do extintor, do alarme, do hidrante, da central de gás, proibido fumar, isso para nós não vai em planta, tá? O que vai em planta? É a sinalização de orientação e salvamento, que tem na NBR 13434, tá? O que é? É a indicativa de saída, tanto a rota para a esquerda, rota para a direita, para frente, para baixo, subir escada, descer escada, número de pavimento, indicativa de saída, isso que a gente vai solicitar em planta, tá? As demais placas, elas não vêm em planta, a única é a orientação e salvamento. E debalizamento, que é aquelas placas que vocês veem luminosas, que ela tem a indicação de saída, principalmente em restaurante, pub, boate, vocês vão ver isso aí, tá? Ocupações de reunião de público, tem aquela placa que ela fica permanentemente ligada, indicando a saída. Isso vai em planta, tá? As outras iluminações, elas não vão. É só a marcação no anexo B. Aqui eu estou mostrando para vocês como que é a distribuição em planta. Então, ó, por exemplo, ali, ó, o 17 é a indicativa de saída, a 19 é o número de pavimento, a 16, até que ela não está aparecendo para vocês aqui, é a indicativa de escada, tá? Aquela outra que vocês vê lá com uma seta é a de balizamento. Até ele colocou algumas coisas para mais aqui que a gente não cobra, tá? Vocês estão vendo que tem no hidrante ali, ó, tem no alarme, isso a gente não cobra, ele colocou para mais, tá? Mas não vai em planta, tá? Ó, para vocês terem uma ideia, ó, uma saída de emergência, por exemplo, ela tem as barras antipânico, tem a 17 indicativa de saída e a do lado é a de balizamento, tá? Então, só para relembrar, no mínimo um por pavimento, a central de alarme, a numeração deles e a distribuição, atendendo a distância máxima entre uma botoeira ou alcançar alguma botoeira de 30 metros, tá? Isso vale para todas as edificações, é 30 metros para todas, tá? Independente da ocupação. Os extintores, o que vocês vão colocar eles em planta? Tem que ter pelo menos 1 a 5 metros da saída, entendeu? Independe se você está no pavimento superior, terceiro, 4, ele tem que estar pelo menos 1 da saída ou do acesso à saída, que seria, por exemplo, a escada. Então, você tem que ter no mínimo ali a 5 metros. O extintor, diferente do hidrante, você vai fazer a distância dele somente na área comum. O que seria? Vamos dizer, o corredor lá em cima no segundo pavimento ou o hall no térreo. É apenas isso que vai servir para dimensionamento do extintor, tá? Se você tem mais de 50 metros, por exemplo, de área comum, o que seria área comum? Vamos dizer, no segundo pavimento, você tem só o corredor, você não tem mais de 50 metros quadrados, você vai fazer o quê? Vai pegar um extintor. Isso no A2, tá? Nas demais ocupações, vocês vão fazer esse cálculo pela área total. Tipo um hotel, tudo é área comum, tudo pode ser utilizado por todo mundo. Então, isso aí vai ser mais de 50 metros quadrados, no mínimo 2 unidades extintoras. Seriam 2 extintores, tá? Outro exemplo, você tem no térreo um salão de festas e você tem mais um hall com 10 metros quadrados, por exemplo. Você vai ter que ter 2 extintores se o teu salão de festas mais o teu hall somarem mais de 50 metros quadrados. Normalmente, o pessoal que já trabalha, mesmo que dê menos, eles acabam colocando um extintor até para ser mais fácil o acesso se uma hora precisar, né? Então, eu falei ali do extintor 5 metros. O que vocês vão colocar em planta, tá? É basicamente o tipo do agente extintor, que é CA, ABC, BC, se é pó, é água, e a capacidade extintora deles, tá? Normalmente, o pessoal utiliza o quê? O 2A 20BC. Mas tudo isso pode mudar dependendo da tua ocupação, o grau de risco. Por exemplo, um risco alto,
o mínimo da capacidade já é 4A 40BC. Então, tudo isso está na resolução técnica número 14, vai ter lá as tabelas especificando qual o tipo do extintor e a capacidade extintora que você tem que utilizar para cada ocupação, cada grau de risco, tá? Vamos dizer assim, a capacidade mínima que você tem que utilizar, tá? Então, lembrando, ele vai em todos os pavimentos, pelo menos um por pavimento. Na central de gás também ele tem extintores específicos para a central de gás, que é regulado pela própria NBR da central, que é a 13523. Vocês vão encontrar lá, dependendo da capacidade dos cilindros, é uma determinada quantidade de extintores ou capacidade extintoras. Isso eu vou tentar explicar, vamos ver se tem mais para frente aqui, tá? Aí, ó, por exemplo, ó, conforme a capacidade em peso, mas a gente trabalha com metros cúbicos, aqui está até peso, mas no anexo ele vai colocar os metros cúbicos. Conforme a capacidade do peso da central do GLP, dos recipientes, é o número de extintores, o tipo do agente e a capacidade extintora. Nesse caso aí, eu pegou 2 de 20 BC, tá? Por que 20 BC? Porque o BC é o extintor que ele é o adequado, o recomendado para líquidos inflamáveis. Por isso que vocês não encontram o A, que seria o água, tá? Essa seria também a representação, só para vocês terem uma ideia, como seria em planta a representação da central de GLP. Essa simbologia ela está na resolução técnica 5, parte 8 daí. Aqui, ó, eu peguei o desenho lá da NBR 13523 para vocês terem uma ideia de como são as distâncias que vocês têm que ter de cada material, tá? Dependendo se é abertura, material elétrico, combustíveis ou não. Vocês têm que entender que tem 2 tipos de recipientes, que são os transportáveis, que são aquele que o pessoal vem e troca, e os abastecimento no local. O P190, por exemplo, que são aqueles brancos maiores, o pessoal faz o abastecimento no local, ele tem umas distâncias diferentes, tá? Eu vou explicar a mais comum que é para vocês entenderem, que é o que mais ocorre. Vocês têm que ter a distância mínima de 1 metro. Vocês estão vendo ali, ó, na abertura, tá? 1,5 metro de ventilações, por exemplo, entrada de ventilações, ralos, acesso, por exemplo, do ar-condicionado, alguma coisa assim, vocês têm que ter 1,5 metro. Fontes de ignição ali, ó, 1,5 metro. Por exemplo, você tem um ar-condicionado, ou você tem um painel elétrico, alguma outra coisa ali, você tem que ter no mínimo 1,5 metro de distância. É do recipiente, tá, pessoal? Não é da central, é do recipiente desses locais. Se você tem um estacionamento de veículos, você tem lá a sua garagem e você tem a sua vaga ali, ela desenhada na planta. Você tem que ter 3 metros daquela vaga do veículo, os teus recipientes, tá? Se eu não me engano, de outros gases, eu acho que é o nitrogênio, é 7 metros. Então, como é mais difícil a gente encontrar isso, eu vou basicamente explicar para vocês. É 1 metro de aberturas, 1 metro e meio de ralos, entrada de ventilação, essas coisas, 1,5 metro de fontes de ignição, que é material elétrico ou combustível, e 3 metros de estacionamento de veículos, tá? Agora, com relação ao hidrante ou mangotinho, que é a NBR 13714. Tudo isso que eu falo para vocês, pessoal, tudo está em tabelas, tudo está nas NBRs. Vamos dizer assim, a parte mais fácil dela é bem, vamos dizer assim, não é difícil de entender, tá? Ela é bem autoexplicativa, ela é taxativa, ela não te dá muito interpretação, tá? Por exemplo, agora aqui no NBR 13714, cada ocupação ela vai dar um tipo de sistema, tá? Eu vou explicar então para vocês agora os tipos de sistemas que a gente possui. Seria aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo aí, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Esse tipo 1 é o que vocês encontram mais nos residenciais e comerciais, tá? O tipo 2, ele é mais industrial. E o tipo 3 é nos industriais de risco alto. Então, dificilmente vocês vão ver, tá? Então, o tipo 1, o que seria o tipo 1? Você teria um mangotinho com um diâmetro máximo de 25 ou 32 milímetros.
O comprimento máximo dele, então, você não pode ter ele mais de 30 metros. Por exemplo, você tem uma edificação que você tem 50 metros entre uma extremidade e outra. Se você não conseguir atingir com não adianta você querer colocar 40 metros, 50 metros na mangueira. Você tem que ter 2 hidrantes, tá? O máximo da mangueira é 30 metros. Atingiu 30 metros, tem que ter outro, tá? A saída ela vai ter só uma e a vazão depende da ocupação, tá? O que é essa vazão? A gente vai calcular ela depois para a questão da reserva técnica de incêndio. Se ela pede 80, a gente vai fazer um cálculo, se pede 100, a gente faz outro. Então, vamos trabalhar com essa, que é a que vai pegar na edificação de vocês, que é a tipo 1. Então, o diâmetro é 25 ou 32, o comprimento máximo é 30, e ela tem uma saída e a vazão é 80, porque é o A2, que é o residencial, tá? Como eu estava falando para vocês, praticamente as resoluções e as NBRs, elas têm exemplificado, taxado, na verdade, qual é o sistema que cada edificação ou ocupação vai ser exigido. No nosso ali, o que é? É o grupo A, residencial, ele vai exigir o sistema tipo 1, vocês podem até notar aqui ó, que ele dá como A1, tá? Essa NBR A3714, ela dá diferente a nomenclatura. Para nós, a habitação multifamiliar é um A2, e para eles é um A1, mas isso não interfere em nada, tá? Ele continua sendo habitação multifamiliar, a gente vai pegar o sistema tipo 1. Tem que cuidar que eles têm algumas notas gerais. Por exemplo, no nosso aqui ele tem a nota geral tipo 1, mas eu não vou entrar nesse detalhe para vocês, tá? Uma questão que vocês precisam saber, então, com relação aos hidrantes, como ocorre lá no alarme, você precisa ter pelo menos um por pavimento. Você tem que ter em todos os pavimentos e pelo menos um, tá? Onde que tem que ser esse hidrante? Tem que ter pelo menos um hidrante que ele não seja superior a 5 metros da saída. Pode ser qualquer porta de edificação, escada, mas desde que ele seja a rota de saída ou a saída. Se a gente tem no segundo pavimento, terceiro pavimento, onde que ele tem que estar localizado? No máximo 5 metros da saída, tá? Diferente do extintor e do alarme, que a gente usa o dimensionamento deles só para a área comum, então é o que é? Vamos dizer um A2. O extintor tem que ter 15 metros a percorrer no máximo para atingir o extintor. É só da porta da unidade autônoma, lá do apartamento, até o extintor. Atender os 15 metros, ok. No hidrante, não. Ele tem que ir até o ponto mais distante, mais extremo da edificação. Ele tem que proteger. Se você tem um hidrante, por exemplo, segundo pavimento, tem um apartamento, ele tem que ir até o ponto mais distante, vamos dizer lá, um quarto, o trajeto real da mangueira, tá? Então, vamos fazer ele percorrer pelos corredores, passando portas, como se fosse um trajeto real, até o ponto mais distante, ele tem que dar 30 metros. Ah, mas se não deu 30 metros, ele tem que dar 30 metros, tá, pessoal? Não tem como vocês... eu quero botar um hidrante maior. Não tem essa possibilidade. O único local que vocês vão conseguir colocar hidrante externo é no industrial. Então, vocês podem até ver alguns locais, se vocês forem na cidade, vai ter. Aí ele pode ter 60 metros, e ele vai continuar sendo 5 metros da saída, mas na parte externa da edificação, e aí sim ele vai atender a 60 metros, porque nesse caso, para nós, é até melhor de trabalhar, tá? Nas outras situações, é no máximo 30 e a 5 metros da saída, tá? Ele não pode estar dentro, por exemplo, então, você tem uma escada enclausurada ou prova de fogo e fumaça. Tem alguns prédios antigos na cidade que vocês vão até encontrar isso aí, tá? Mas não pode, ele tem que ser fora da escada, ele tem que ser no hall comum da edificação, tá? Não pode ser dentro, por exemplo, lá de um salão de festas, porque ele tem que ser de fácil acesso. Se o cara quer, por exemplo, o engenheiro, responsável técnico, o arquiteto, quer colocar mais um ponto, beleza, não tem problema. Mas o principal, ele tem que estar onde? Localizado nas áreas centrais, fácil acesso, de fácil identificação, para que todo mundo possa utilizar ele, tá? Então, lembrando, o A2, no caso de vocês, é um mangotinho, tá? Ele até pode ter um sistema alternativo. Nos prédios mais antigos, o pessoal até colocava. Mas, atualmente, é só um mangotinho que o pessoal utiliza. Como eu estava comentando para vocês antes,
sobre lá a tabela, a exigência no decreto 51.813, ele exige os sistemas dependendo da altura, dependendo da ocupação, dependendo do grau de risco, dependendo da população, dependendo da área construída. E o principal erro que a gente percebe aqui é com relação à altura, tá, pessoal? Para vocês, eu entendo, pelo menos foi o que passaram já para nós, por exemplo, a altura da edificação, ela é do ponto do térreo até o ponto mais alto da edificação, seria, por exemplo, o forro. Para nós, não. Para nós é diferente. É o nível de descarga, independente se é o térreo, é o segundo pavimento, o primeiro pavimento, onde for o nível de descarga, aquele que a pessoa vai sair fora da edificação, a gente considera do piso desse pavimento até o piso do último pavimento que seja habitável. Por exemplo, você tem uma casa de máquinas, um ático que você não utiliza para nada, lá só para maquinário, bombas, a gente não considera. O que vai ser? Vai ser o piso do último pavimento do residencial. Se ele tem um duplex, tá? Se ele tem um duplex, é o pavimento, primeiro pavimento do duplex, pavimento inferior do duplex. Tem um triplex, mesma coisa. É, então, do ponto mais alto da edificação, sendo o piso desse pavimento, e lá embaixo onde for o nível de descarga, onde a pessoa sai fora da edificação. Se for o térreo, é o térreo, do piso do térreo ao piso do último pavimento, tá? E a altura descendente, que o pessoal, essa seria a altura ascendente, e a descendente, a descendente, que é essa que eu falei para vocês. A ascendente é, por exemplo, se você tem um subsolo, quando ele ascende para a saída, ele sobe para a saída, entendeu? O descendente é quando ele desce para a saída. O de vocês eu acredito que seja o contrário, porque o pessoal erra bastante isso aí aqui na hora de apresentar projeto. E isso define os sistemas que vai pegar na edificação, tá? Até trouxe uma imagem para vocês aí para ficar mais fácil, ó. Ali tem a imagem, ó. Esse ático lá, ó, tem um SF, ó, é um salão de festas, tá? Se você tem alguma ocupação lá no ático, mesmo que você utilize metade do ático para alguma outra coisa, e tem um salão de festas, ou tem um A2, um residencial, aí a altura vai ser considerada o nível de descarga dele, onde é o térreo, nesse caso é o térreo, até o piso do ático, tá? Deu menos de 12 metros, é outra tabela. Eu só estou exemplificando para vocês como seria. E o ascendente seria do piso, então, do subsolo, até o térreo. Nesse caso, daria 3 metros, eu acho. Não consigo ver aqui direito, aqui, mas dá uns 3 metros, 3,60 ali. Então, isso aí, pessoal, é o que vai definir os sistemas que vai pegar lá no decreto, tá? Dependendo da altura da edificação, ela vai definir, que nem eu estava falando para vocês, o tipo da escada, o tipo dos sistemas. Nós vamos trabalhar sempre acima de 12, tá? Se for menor ou igual a 12, é um tipo de escada. Se for superior a 12, é outro tipo de escada, já no A2, tá? Cada ocupação tem o seu tipo de escada, dependendo da sua altura. Então, como a gente está trabalhando com A2, tem 3 tipos de escadas, 4 tipos hoje de escada que a gente trabalha, que seria a escada comum, a não enclausurada, a NE, que é a que vocês mais encontram aí. A enclausurada protegida, que é aquela onde tem o enclausuramento da escada com as portas corta-fogo, e a escada à prova de fogo e fumaça, que seria essa PFI. O que seria ela? Aquela onde tem as antecâmaras, os dutos de saída e o duto de entrada de ar, tá? Tem ainda a escada externa, tá? Vocês até veem em filme isso, mas não acho que não tem nenhum caso aqui em Erechim que você faz o quê? Uma escada metálica na fachada da edificação, e só o acesso a elas tem que ser através de porta corta-fogos, e ela tem que atender algumas distâncias da escada das aberturas da edificação. Mas vocês não vão encontrar, até porque é muito perigoso, tá? O que o pessoal faz bastante hoje? Todas essas escadas que a gente tem aqui, a enclausurada protegida e a escada à prova de fogo e fumaça, elas podem ser substituídas por escadas pressurizadas, tá? O que seriam essas escadas pressurizadas? Elas fazem uma ventilação forçada. O pessoal bota 2 motores para ventilar essas escadas. Por exemplo, deu um incêndio lá, toca o alarme de incêndio, elas começam a mandar ar para a escada, para ventilar a escada. Aí o pessoal não precisa colocar, por exemplo, os dutos de entrada e o duto de saída. O que eles acabam ganhando?
mais área construída para distribuir nos apartamentos. É bem comum o pessoal fazer isso, tá? A gente não aconselha, mas a legislação ela permite que seja feito isso. Eu não vou entrar, então, em detalhes nessa escada, vou falar mais da escada protegida e da escada à prova de fogo e fumaça, que é o mais importante para vocês agora, tá? Essa, então, seria a escada que eu estava falando para vocês, a escada protegida, enclausurada protegida. A gente não usa mais a NBR 977, tá, pessoal, de saídas. É a RT 11, parte 1, 2016, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Então, esqueçam a 977 para edificações novas. O que seria, então, essa escada enclausurada? Ela é bem básica. Ela só vai ter uma porta corta-fogo e as ventilações em todos os pavimentos, e no pavimento térreo, ou no primeiro pavimento, ela vai ter uma entrada de ar, uma ventilação inferior, e lá no último pavimento, acima da edificação, ela vai ter uma ventilação superior, que seria um alçapão de alívio. Então, entrou fumaça, por exemplo, dentro da edificação, ela vai ter permanentemente ventilada, ela vai empurrar essa fumaça, ela vai para fora da edificação, tá? Essa é a escada enclausurada, que é a mais comum que vocês vão encontrar em relação à escada à prova de fogo e fumaça. Essa aqui seria, então, pessoal, a prova de fogo e fumaça. Quando que ela pega essa escada no A2? Ela pega acima de 30 ou acima de 50. Por que acima de 30? Se for acima de 30 de altura, a lei permite que você tenha uma escada enclausurada protegida, essa aqui anterior, desde que o pavimento seja inferior a 750 metros quadrados. Se você tiver entre superior a 12 e até 30 de altura, você vai pegar ela. Mas se seu pavimento for superior a 750 metros quadrados, aí você vai passar para essa outra legislação, para essa outra escada, desculpa. Então aí vocês vão ver o quê? Ela é como a outra, ela tem a parte enclausurada protegida dela do lado esquerdo, que é a porta corta-fogo e a ventilação permanente em todos os pavimentos. Só que ela vai ter uma antecâmara, que o que seria? Esse corredor ali, ó, protegido, que aí vai ter uma largura de 1,80 m e ela vai ter uma ventilação, um duto de saída e um duto de entrada de ar. Então, todos os pavimentos serão ventilados com o duto de entrada e também o duto de saída. Se entrar ventilação, o que acontece? O pessoal vai entrar, então, nessa antecâmara, ele vai para essa outra escada aqui no lado esquerdo, ele vai estar protegido, ele não vai ter problema. Por mais que esteja pegando fogo, entrando fumaça, ele vai ficar aqui. Ou, por exemplo, se nessa parte da escada esteja pegando fogo ou entrando fumaça, se ele ficar nessa antecâmara, ele vai aguentar até 2 horas ali, ou pelo menos deveria aguentar 2 horas, tá? Por exemplo, se é um local que vocês têm um elevador de emergência, hospitais que exigem elevador de emergência. Se você tiver que ter um elevador de emergência, você vai ter que fazer desse jeito. Ele vai estar enclausurado, as portas dos elevadores vão ter que ser porta corta-fogos, da mesma resistência do restante da escada, tá? Então, é só um exemplo para vocês terem ideia. O projeto, tanto do Hospital de Caridade, quanto do Santa Terezinha, eles têm até 2023 para fazer essa instalação. Então, hoje, acho que em Erechim, eu não sei se tem algum local que tenha elevador de emergência, mas até final de 2023 eles têm que ter, tá? Aqui para vocês, como funciona, então, a escada à prova de fogo e fumaça. Ó. Vocês vão perceber que lá no primeiro pavimento vai ter o duto de entrada de ar, mandando ventilação para todos os pavimentos, e a captação da entrada do duto de saída do ar, ele começa num pavimento acima, tá? Ó. E onde que ele tem que sair? Ele tem que sair a 3 metros da parte mais alta da edificação, do telhado da última laje da edificação. Então não adianta vocês fazerem um pavimento abertura aqui embaixo, ele tem que ser lá em cima, então ele tem que levar toda a fumaça acima da edificação para extrair ela, tá? Aí vocês vão perguntar, para baixo ele tem ventilação? Se eu tenho um subsolo, 2 subsolo? Não, pessoal. A escada abaixo do pavimento de descarga, independente se ela exige uma PF, uma prova de fogo e fumaça, ou uma enclausurada protegida, ela vai ser sempre enclausurada protegida sem ventilação, tá? Ela não precisa ser ventilada no subsolo. Ela exige que seja uma escada enclausurada protegida, mas sem ventilação. Vai ser só as paredes protegidas e a porta corta-fogo, tá? Com relação agora a esse desenho aqui, eu quero mostrar para você, pessoal, que tem bastante erro.
Como é que funciona agora a nossa legislação? Lá da porta da escada enclausurada, protegida ou a prova de fogo e fumaça, você tem que percorrer no máximo 4 metros até a saída da edificação. Entendeu, pessoal? 4 metros. Aqui você não vê que ele está estendido, tá? Normalmente, lá no fundo da edificação vai ter a porta e vai ter um corredor. O máximo que ele pode ser agora pela nova legislação é 10 metros a percorrer se você tem laudos. O que o pessoal costuma fazer? Ou ele vai estender o corredor da escada, por exemplo, para diminuir a distância até 4 metros, ou 10 metros com laudos. O que seria o laudo? O laudo de controle de material de acabamento, e ele não pode ter comunicação com nenhuma outra, vamos dizer assim, ocupação predominante. Vocês vão ver que ele tem uma sala comercial, ó, e ele não vai ter comunicação ali. Se ele tiver comunicação, é 4 metros, tá, pessoal? Ah, eu tenho um salão de festa, não tem problema. Tem uma lavanderia embaixo que faz parte da edificação do A2, não tem problema. Continua sendo 4 metros sem laudo e 10 metros com laudos, tá? Até acho que eu não trouxe para vocês aqui. Por exemplo, se o cara que é o engenheiro, o responsável técnico, o arquiteto, ele quer zerar essa distância. O que ele tem que fazer? Todo esse hall ele tem que ser enclausurado. O que seria enclausurado? Seria basicamente isso aqui, ó. Toda a rota dele seria as paredes corta-fogo e porta corta-fogo. Por exemplo, você tem um elevador aqui. Esses elevadores teriam que aguentar a tantos minutos de resistência. Essas portas dos elevadores, elas teriam que ser resistentes ao fogo. Essa portaria também aqui, ó, ela teria que ser fechada com uma porta corta-fogo e ter a mesma resistência das paredes da escada, tá? Aí ele não tem distância para correr. A distância dele é zerada. Também é meio difícil vocês encontrar isso na cidade porque fica muito feio e o pessoal acaba não fazendo, tá? Mais um erro que acontece bastante, pessoal, em praticamente a maioria dos projetos que vem para nós aqui. Independente da escada que vocês vão ter lá na edificação de vocês, se é uma escada comum, a prova de fogo e fumaça, enclausurada, protegida, você não pode mais ter a comunicação dela com a escada que desce para o subsolo. Você chegou no térreo ou no nível de descarga, ela termina ali e ela começa uma outra escada específica que vai descer para o subsolo, tá? Aqui no desenho ele está bem simples de entender. Ó. Chegou no térreo, a pessoa tem que sair e ela não pode ter a comunicação com o mesmo lance da mesa aprumada, tá, pessoal? Esse seria o desenho. O cara que vem do subsolo, ele tem uma escada só para ele, chega no térreo, sai, e o pessoal que está descendo do primeiro, segundo pavimento, mesma coisa. Ele vai pegar e vai chegar no térreo, ou no nível de descarga, e vai sair da edificação. Independente da escada, se é comum, clausurada, a prova de fogo e fumaça, é esse tipo de escada que vocês têm que fazer, tá? Independente do tamanho da edificação, é essa escada, tá, pessoal? É desse jeito que tem que ser a escada. Não pode mais ter comunicação. Outra coisa agora que é uma novidade na nossa legislação é a acessibilidade, um espaço reservado para cadeirantes. Nas escadas comuns, vocês não são obrigados a colocar ela, tá? É somente na escada enclausurada protegida e na escada à prova de fogo e fumaça, tá? O que seria esse espaço reservado para cadeirante? Até o termo pode estar... eu estou falando errado, tá? Mas é o que o pessoal costuma falar para nós, ó, pessoas em cadeiras de roda. Não sei se o termo até está correto na legislação, mas acho que não. Seria um espaço demarcado para eles a cada 500 pessoas. Por exemplo, você tem um andar que tem 600 pessoas, você tem que ter no mínimo 2 espaços para cadeirante, que é esse espaço de 1,20 m por 80. Se você tem menos de 500, um espaço reservado por cadeirante. Você tem que ter pelo menos um por pavimento. Em todos os pavimentos tem que ter. No subsolo, no térreo, em todos os pavimentos. O que o pessoal reclama bastante aqui? Tá, pessoal, mas o que o cadeirante vai ficar fazendo no térreo? Vai ficar fazendo o que lá? Se ele chegou no térreo, ele vai sair. Não tem por que ter um espaço reservado para cadeirante no térreo. A legislação, infelizmente, ela cobre em todos os pavimentos. Tem que ter um por pavimento. Eu concordo com o pessoal. Se o cara chegou no pavimento térreo, ele não vai ficar esperando ali, ele vai embora. Mas a legislação, ela não dá essa liberdade da gente não cobrar. Então, tem que ter pelo menos um por pavimento, tá? Outra questão, ela tem que ter a área de manobra, pessoal. Não é simplesmente jogar ali um espaço para o cadeirante e tá bem bom. Não, ele tem que ter uma área mínima de circulação exigida pela NBR
de acessibilidade, tá? Aqui eu trouxe os desenhos exemplificativos que tem na legislação lá, para você ter uma ideia. Ele não vai poder ficar, por exemplo, no corredor de circulação lá na escada antecâmara. Ele vai ficar recuado, ele vai ter um espaço de 1,50 por 90. Dependendo do tipo de escada, vocês vão ver que tem uma maneira dele ser localizado, tá? Se for na escada PF, é na antecâmara, e se for na escada enclausurada protegida, é no próprio patamar. Vocês podem perceber que tem um tracejado ali no patamar, que seria a área de circulação, vamos dizer assim, das pessoas da edificação que não necessitam de cadeira de rodas, e tem um espaço mínimo de manobra, que é ele, o que é? Seria de circulação da escada, da cadeira de rodas, sem atingir essa área que os demais ocupantes da edificação vão utilizar. Isso, por exemplo, só pega acima de 12 metros de altura no A2, tá? Em outras ocupações é menos. Com relação à distância a percorrer, pessoal, vou dar uma acelerada aí que já é 8h17. Com relação à distância a percorrer, mesma coisa. Tudo relacionado a saídas de emergência, a gente tem na RT 11 do CBMRS, dos Bombeiros do Rio Grande do Sul, tá? Vamos trabalhar, então, de novo aqui com a nossa ocupação A, grupo de divisão A, que seria o A2. Então, ele engloba todos A2, A3 e os B. Ele dá por andar, por exemplo, se você quer percorrer a distância no térreo, que seria da saída do piso de descarga para vocês aí, por exemplo, ou dos demais andares, tanto para baixo como para cima. Ela dá um tipo de distância a percorrer. Se você tem uma saída única, se vocês têm duas saídas na edificação, para vocês terem conhecimento, para ser considerada duas saídas, você tem que ter, nas demais ocupações, no geral, é 10 metros entre elas, tá? 10 metros entre elas. Se for na ocupação F5, F6, 11, 12, que são salões de festas, de recreação, boates, auditórios, por exemplo, é 10 metros em paredes opostas ainda, tá? Então, vamos trabalhar aqui uma saída única, por exemplo, no A2. Se você tem, por exemplo, 30 metros a percorrer, com uma saída você atendeu os 40 metros no segundo pavimento, terceiro, beleza, não tem problema. Se você tem uma escada e você não consegue atingir, por exemplo, os 40 metros que é exigido pela legislação, você vai ter que acabar colocando mais uma escada, tá? Antigamente, na NBR 977, ele pedia em números de escada. Agora não, agora é por distância até atingir a saída. Por exemplo, você tem uma escada enclausurada no A2. Você vai contar da porta do apartamento, onde você tem lá, da sua unidade autônoma, até chegar à escada. Por exemplo, deu 10 metros. Chegou até a escada, essa distância ela interrompe. O que seria isso? Chegou, percorreu 10 metros da porta da sua residência até a porta da escada, 10 metros. Lá embaixo, naquele desenho anterior, da escada, no pavimento, no nível de descarga ou do térreo, onde for a descarga dele, ele começa a contar 11, 12, 13, 14, até sair a edificação. E o sair da edificação, pessoal, não é só saiu ali da porta. Se você tem uma cobertura, se você tem um corredor lateral que tem aberturas, a distância continua contando. É até a área segura, a área externa segura da edificação com acesso à via pública, tá? Por exemplo, você tem detecção, que seria detecção de incêndio. Você consegue diminuir, ou na verdade, aumentar essa distância. Em vez de percorrer 45, você percorre 55, se for térreo. Se tiver mais de uma saída, percorre 65 com detecção. Se tiver chuveiros automáticos, o que seria isso aí, cara? Os sprinklers. Normalmente vocês não vão encontrar, mas o pessoal não consegue atender a distância lá, ele fez um corredor muito grande e não consegue atender a distância. Coloca detecção, não atendeu com detecção. Aí ele tem que partir para os chuveiros automáticos, tá? Nas edificações novas é assim. Nas edificações existentes, eles conseguem fazer um laudo de inviabilidade técnica e fazer uma medida compensatória. Eu vou trabalhar com vocês, então, só como se fosse prédio novo. No A2, então, pessoal, é da porta da unidade autônoma. Se for as demais ocupações, é sempre do ponto mais distante lá. Por exemplo, tem um salão de festa no A2, é lá do fundo do salão de festas. Tem mais, por exemplo, que o pessoal tem bastante. Tem só uma laje no salão de festas que o pessoal usa ali
Daí o pessoal, mas isso o pessoal não faz parte da edificação para distância percorrida. A gente continua igual, onde o pessoal costuma ficar, por exemplo, tem uma área ali só para o pessoal ficar no salão de festas fora da edificação. É o ponto mais distante, lá naquela laje, até a saída da edificação, tá? As demais ocupações é sempre o ponto mais distante. Tem uma sala comercial, é o ponto mais distante da sala comercial mais distante da saída, tá? Beleza. Sobre isolamento de riscos agora, pessoal. O que seria esse isolamento de risco, pessoal? Por exemplo, vocês têm uma edificação A2 e lá no seu térreo você tem uma sala comercial, um escritório, um dentista, um pilates, uma academia, alguma coisa do tipo que não seja A2 e não tenha ligação com A2, a ocupação predominante A2. Se ela não for isolada do restante da edificação, da ocupação A2, o sistema que vai definir a edificação não é mais o A2. Por exemplo, seria o C2, porque o C2 ele tem um risco maior. Então, ele vai definir o tipo da escada, o tipo do hidrante, o tipo do extintor, tudo ele vai aumentar na edificação. E o que o pessoal faz? O isolamento de risco. E isso a gente cobra, tá, pessoal? O que seria isso? Distância na horizontal, 1,20 m entre aberturas, e na vertical, 3 metros. O que o pessoal pode utilizar? Pode utilizar laje, pode utilizar aba, marquise, para diminuir essa distância. Isso é mais complexo, então vou só dar uma ideia para vocês. Sempre que possível, tente isolar a parte comercial da residencial, porque você acaba condenando toda a edificação a um sistema mais oneroso, tá? E outra questão, se você fizer um isolamento de risco entre a parte comercial ou residencial, industrial, você tem que fazer em processos independentes. Um só para a sala comercial e um só para o residencial, porque na hora da vistoria a gente vai liberar só o residencial e só o comercial, tá? Uma coisa que o pessoal erra bastante aqui também, eu deixei até anotado, a questão do mezanino. Para nós, o mezanino, se você tem 100 metros, se for mais de 1/3 o mezanino do pavimento que ele está, sobre o pavimento que ele está, ele já é para nós pavimento. Se ele tiver mais de 250 metros quadrados, ele é pavimento. E não é só um mezanino. Você tem 2 mezaninos. A soma das áreas dos mezaninos de mais de 1/3 do pavimento ou mais de 250 metros quadrados, ele é pavimento, tá, pessoal? Não é só mezanino. Ele é mais um andar. E então isso pode interferir em tudo, nos sistemas. Para vocês, então, eu mostrei ali como que ele vem em planta, né? Coloca a resistência ao fogo que é exigido para cada ocupação, grau de risco baixo e médio é 2 horas, risco alto 4 horas. Aqui também a apresentação em planta, só para vocês terem ideia, ó, ele vem isolado do restante da edificação, então ele nem vem os sistemas em planta, somente, vamos dizer assim, a parte que está achurada ali. Ok, agora vamos partir para a questão do hidrante urbano, que a professora pediu. A gente também praticamente não vem mais agora em projeto, tá? Como é que acontece? Antigamente, todo loteamento novo tem que ter pelo menos um hidrante a um raio de 300 metros quadrados, tá, pessoal? 300 metros. O que significa isso? O pessoal vai fazer um loteamento lá, normalmente o pessoal vem aqui nos bombeiros, ou vinha antes, agora não vem mais, vai ter 20 terrenos só. Não importa, pessoal, fez um loteamento novo, tem que ter um hidrante urbano. A responsabilidade pela aquisição é pelo proprietário lá, responsável pelo loteamento, e a instalação antes ficava a cargo da Corsan, agora também é responsabilidade do proprietário do imóvel, dos terrenos. Por exemplo, vocês até vão ver alguns aí na cidade, ali no Esperança, no Industrial, alguns que o pessoal tem instalado já no interior. Como a gente parou de fazer essa cobrança agora, o pessoal acaba não vendo mais aqui para aprovar esses loteamentos. E quando que ele vai ser cobrado? Ou quando deveria ser cobrado? Vocês vão fazer uma edificação residencial de vocês num determinado bairro, e vocês
encontro lá um hidrante que ele está a 300 metros de vocês. Você não vai mais precisar projetar ele no PPCI, tá? Quando que você vai precisar projetar? Quando não tiver pelo menos um raio de 300 metros. E o pessoal não coloca isso nos projetos. O pessoal não identifica que tem. Então, se eles não identificaram que tem o hidrante para a gente fazer análise, é porque tem lá no local. Ou pelo menos deveria estar lá no local, tá? A 300 metros. Então, ninguém mais projeta isso para nós, bombeiros. Se o responsável técnico ele não marcou o sistema no plano de prevenção contra incêndio, é porque tem a 300 metros. Isso é responsabilidade de vocês, tá? A gente não vai lá conferir na vistoria se tem um hidrante ou não a 300 metros. Se futuramente der algum problema, incêndio na edificação, a gente não encontrar nenhum hidrante a 300 metros, aí que eu falei para vocês lá no início. A gente vai verificar e aí vai ser tomada as providências, vai ser notificado, vai ser feita uma auto-infração, pode ser multado, tudo isso tem os prazos, tá? E ele tem uma vazão mínima e um diâmetro mínimo, que seria 2,5 polegadas, 63 milímetros na boca expulsora. É aquele hidrante que vocês veem em filme, tá, pessoal? O hidrante de coluna que vocês costumam ver em filmes, principalmente americanos e skatistas. Você até vê uns aqui pelo centro, tem 3, tem um ali na frente da URI, tem um lá em frente ao Bocato, ali no Canhão, e tem um lá no Industrial. Na primeira quadra do Industrial também tem um, tá? E nos loteamentos novos. Aqui, ó, como eu estava falando para vocês, ó, quando a edificação possuir mais de 15 mil metros de área total construída, seria exigido. Então, se a pessoa não colocou para nós, é porque no raio de 300 metros tem lá um hidrante. Então, fica a critério do responsável técnico, tá? Então, até agora a gente estava falando do plano de prevenção contra incêndio, tá, pessoal? Só que existem outros tipos de licenciamentos que é bom vocês terem conhecimento. O certificado de licenciamento, que é tudo online agora, tá? O certificado de licenciamento até 200 metros quadrados, ocupação de risco baixo e médio, subsolo até 50 metros quadrados, é o certificado de licenciamento. Esse não precisa de responsável técnico. O proprietário ou o responsável pela edificação, lá pela ocupação, ele mesmo pode fazer no site dos bombeiros. O plano simplificado de risco baixo, também esse não precisa de responsável técnico. O proprietário da edificação ou o responsável técnico pode fazer, só que ele tem uma diferença. Ele é entre 200, acima de 200, até 750 metros quadrados, tá? E o plano simplificado de risco médio, o que seria esse? Você tem mais de 200 metros quadrados e menos 750 metros quadrados, uma ocupação de risco médio, você vai fazer também online, tá? Só que o que acontece? Você precisa da RT ou RRT do responsável técnico de projeto e execução de PPCI. Vai ser tudo de forma online, análise de forma online e liberação de forma online. O plano completo que vocês estão vendo ali seria o plano de prevenção contra incêndio que a gente tem hoje. Ele ainda não tem essa opção, tá? De encaminhar ele online. A única coisa que vocês conseguem fazer é gerar a taxa e fazer um pré-cadastro, tá? Também em eventos temporários, pessoal. Quando vocês vão fazer um show, uma FRINAP, por exemplo, aqui, uma feira do livro, aquelas feiras que saem aqui no próximo do quartel, das lojas, onde tem instalação de equipamentos elétricos temporário, iluminação, som, materiais combustíveis, central de GLP, tudo que for esse material temporário, estruturas, desde que não tenham até 200 metros quadrados e tem pelo menos 3 faces fechadas. Então, tudo isso o pessoal tem que ter o alvará temporário dos bombeiros, tá? Tem um alvará específico só para a duração da feira, do show, tudo isso tem que ser feito, tá? Construção provisória. Quando você vê aqueles canteiros de obra, por exemplo, vamos dizer assim, na Copa do Mundo, foi feito um canteiro de obras para erguer lá o Beira-Rio. Aquele canteiro de obras, ele teria que ter um alvará dos bombeiros, tem que apresentar um projeto de prevenção contra incêndio, tá? Então, isso aí também tem que ser apresentado. Espetáculos pirotécnicos. Final de ano, por exemplo, quando o pessoal faz fogos de artifício, as prefeituras, por exemplo, tem que ter um plano de prevenção contra incêndio, tem que ter os documentos do responsável que vai lançar os fogos, tudo isso tem que ser apresentado para nós, tá, pessoal?
Então, não é basicamente só o plano de prevenção. Hoje, praticamente, exceto o residencial unifamiliar, todos os projetos, ou vamos dizer assim, todas as edificações, elas têm que ser licenciadas pelos bombeiros, praticamente todas, tá? Então, que nem eu digo nas palestras, praticamente, ou pelo menos todos vocês deveriam sair sabendo aí fazer residência, mas nem todos vão sair sabendo fazendo plano de prevenção. Tem 3 ou 4 pessoas só que fazem apresentam planos aqui no nosso quartel por mês, dá em torno de 120 a 150 processos por mês, e eles trabalham praticamente sozinho. Um deles, inclusive, que seria um dos que mais apresenta, ele nem engenheiro nem arquiteto é. Ele tem um responsável técnico que assina para eles, entendeu? Então, essa é uma área muito boa para vocês trabalhar, que pouca gente ainda faz, e todo ano você vai ter que fazer isso aí, porque acontece, a cada 2 anos o risco ocupações, de reunião de público, tem que renovar o alvará, precisa de um engenheiro no arquiteto. Uma edificação residencial, a cada 5 anos, ela tem que fazer a renovação do alvará. Ela precisa de um engenheiro no arquiteto. Vocês vão ter que dar RT de renovação de alvará. Então, isso aí é praticamente eterno, não vai acabar agora essa legislação. Para vocês, então, isso é uma área muito boa, e a gente vê que, como eu estava comentando com a professora antes de começar a live, não é abordado nas faculdades, não é culpa dos professores, é em todas as faculdades, tanto na URI, na de vocês, qualquer outra faculdade, ainda não é, ou universidade, não é exigido, não tem no cronograma lá das matérias a questão de prevenção a incêndio. Hoje você não consegue começar a construir o seu prédio de edificação sem a aprovação dos bombeiros. Então, hoje é até mais importante a aprovação dos bombeiros que qualquer outra coisa, qualquer outro alvará, não desmerecendo o alvará da prefeitura, da vigilância, mas sem o alvará dos bombeiros você pode ter o da vigilância, você pode ter o que for, você não vai conseguir abrir seu estabelecimento. Então, a gente agora até tem bastante gente nova aí, uma gurizada mais nova apresentando o processo, mas é um que outro ainda, mas é uma área aí que tem espaço para todo mundo, e 3, 4 pessoas praticamente tomam conta de todo o mercado. Não que a gente seja contra eles, tá? Não é levando para esse lado. Mas quanto mais gente trabalhando, para nós é melhor, que vai ter mais gente qualificada trabalhando e menos retrabalho, tá? Esse seria, então, o fim. Aí eu passei bem rápido os slides, porque é muito conteúdo, tá? E não dá para a gente se ater. Basicamente é para vocês terem uma noção superficial. Cuidar bastante daquela questão que eu falei das saídas, tá? Então, sempre aquele lance da mesma prumada, que o pessoal erra bastante, aquela distância de no máximo 10 metros da porta da escada enclausurada ou protegida também, no máximo 10 metros, aquilo ali tem que cuidar bastante, que o pessoal erra. Os erros que a gente tem mais aqui, a altura, a questão da altura, o pessoal erra bastante também. Esses são os erros mais comuns que a gente tem aqui. E a questão do cadeirante, da acessibilidade, que hoje é muito importante, tá? Essa aí tem que ter nos projetos, não tem como, já tem que pensar, deixar um espaço só para eles, porque não vai passar o projeto sem ter a acessibilidade em planta. Seria isso. Claro. Pode ser uma por vez, mais fácil, vou respondendo. Sim. Tá. Como que ocorre lá na Secretaria de Gregory, Desenvolvimento? só um minutinho. Acho que não deu certo o som, tá? Vou repetir a pergunta, tá? Só um minutinho, tá? Eu acho que é na transmissão, tá? A Rafaela perguntou, ela gostaria de saber em que momento é mandado o projeto de prevenção para os bombeiros, se é antes ou depois da aprovação da prefeitura.
O correto é sempre antes, tá? Mas a gente vê alguns casos aqui que o pessoal chega aqui depois que já está construída a edificação e tem alguns processos que eles não têm mais como ser aprovado. Ele é novo, ele não atende a legislação e ele não tem como mais ser aprovado. O que esses processos eles vão acabar acontecendo? Eles vão ter que acabar sendo resolvidos via judicial, porque não tem mais como a gente aprovar, entendeu? Eles estão errados, eles não conseguem mais adequar, eles não têm mais espaço físico na edificação, ou eles vão ficar, vamos dizer assim, a vida inteira sem alvará e sem aprovação dos bombeiros. A gente não consegue interditar hoje uma edificação se ela tem os sistemas mínimos, que seriam extintor, sinalização, iluminação. Eles acabam colocando hidrante, alarme até para mais. Só que o que acontece? Eles vão ficar sem alvará e sem aprovação dos bombeiros. Se um dia a gente for fazer fiscalização, a gente vai notificar, autuar. Se eles não atenderem a legislação, a gente acaba multando, velho. Mas é sempre antes. Quando vocês vão na prefeitura, ela vai dar um checklist do que você tem que apresentar. E um deles é o certificado de aprovação, que você consegue através da apresentação do projeto. Tá certo. Isso então reforça mais ainda, né, a importância do conhecimento e do empenho, né, em entender e poder desenvolver projetos que sejam qualificados na prevenção desde o início, né, desde a sua concepção, né, Gregory? Acho que acredito que seja isso, né? Aqui a Ernestina pergunta, no caso de construções em madeira, são os mesmos procedimentos para alvará ou existem normativas específicas? Hoje, por exemplo, tu não constrói mais nada em madeira, tá? Então esquece isso, porque se ela pega laudos, você já não consegue atender, porque ela vai ter uma classe mínima em cada material. O que você até tem? Algumas escadas em madeira. Se a pessoa quer utilizar madeira, por exemplo, ela tem que botar um retardante anti-chamas. Só que isso aí é uma tinta ignífuga, ela é bem cara, tá? E o pessoal acaba não botando esse verniz. Então, porque a cada tanto tempo você vai ter que renovar esse verniz. Com a utilização dele, ele vai perder o efeito dele retardante a chamas. Você até pode ter em madeira, mas o pessoal não coloca mais porque você tem que dar manutenção. Algumas edificações, por exemplo, dar um exemplo para vocês aqui. O Cama de Gato, ele tinha um assoalho de madeira, tá? Um exemplo. Ele teve que colocar, como ele não quis retirar, na época, acho que foi o Cama de Gato, ele colocou que em todas as madeiras que tinham, tanto de revestimento como no chão, ele teve que botar essa tinta retardante a chamas e tem que dar um laudo que aguenta a 2 horas, por exemplo, que é exigido pela legislação. O caixeiral, não sei se o pessoal conhece quando era antes e agora. O caixeiral, praticamente, ele desmanchou toda a edificação e fez praticamente do zero, porque todo ele era revestido as paredes com casca de arroz, tanto no chão como nas paredes. Ele arrancou tudo para atender a legislação, porque ele não consegue mais fornecer um laudo, e ninguém também vai querer dar um laudo de algo que não atende a legislação, né? Então, de madeira, tu pode até ter edificações existentes onde não é exigido laudos, que foi as que eu falei, que são anteriores a 26 de dezembro de 2013, mas tem que comprovar, tá? Comprovando, ela não exige laudos, mas as novas, depois dessa data, praticamente nenhuma vocês vão encontrar. Tá. Então, a legislação em si, ela não prevê estrutura de madeira, áudio, né? Caiu o áudio? Pronto. Então, a gente tem... Agora? Foi? Beleza. A gente tem, então, Gregory, a gente não tem na legislação uma previsão para edificações com estruturas em madeira também, né? Estava falando mais de revestimentos, né? Mas não chega, então, a entrar nas planilhas, né, e tal, ou entra como um risco super elevado. Ele chega a considerar ou não nem considera mais? Onde eu mostrei antes que era tanto, vamos dizer, forro, teto, que ele tem um desenho lá, piso, parede, tudo isso tem que atender, entendeu? Não depende se ele é um pilar ou ele tem que atender. A pessoa pode fazer de madeira, a lei não é que a lei proíba vocês fazerem madeira, mas ele vai ter que dar um laudo que aquela madeira vai aguentar a 2 horas de fogo. Se a legislação exige 4 horas, ele vai ter que dar um laudo com um RT, dizendo, ó, aguenta 4 horas de fogo. Se porventura der um incêndio e não aguentar essas 4 horas, é responsabilidade
do responsável técnico. Então, a gente não vai lá verificar, colocar fogo se pega ou não pega. Não, o cara deu que atende 4 horas, ele pode fazer de madeira. Mas ninguém faz mais hoje, acho que porque você não consegue mais nem aprovar um financiamento com esse tipo de material. Né? Ok, ok. Nós temos mais algumas perguntas. A primeira aqui é a respeito dos volumes de reserva de incêndio, né, para as edificações multifamiliares. E se a gente tem aí uma indicação a respeito da onde a gente vai fazer o dimensionamento, também pode ser direcionado mais ao uso A2, né, que a gente já estava conversando antes, tá? Como eu estava explicando lá antes, cada ocupação ela pega um tipo de sistema, o tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. O tipo 1 seria o mangotinho, que é uma mangueira branca. Se o pessoal acha que tem até na universidade é um mangotinho aí, se vocês olharem nos corredores. É o tipo 1. O tipo 2 é aquela mangueira mais de plástico, uma mangueira vermelha, que são 2 saídas, o tipo mangotinho é só uma. E o tipo 3, que é o industrial de risco alto. Daí é uma de 2,5, mais difícil de trabalhar. Mas vamos para o residencial. O residencial, ele é um mangotinho. Como é que a gente faz o cálculo? É pelo número de saídas, pelo tempo mínimo que tem que aguentar a reserva técnica ou o sistema funcionando, que são 60 minutos, e o volume. Qual que é o volume por minuto? No nosso caso, no A2 é 80. Então, você vai fazer o número de saídas, que são 2 saídas, a do mangotinho e uma que pode conectar uma mangueira, o tempo, 60 minutos, vezes 60, e o volume, que são 80 litros por minuto. Isso vai dar 9.600. É 60 vezes 2 vezes 80, que é o resultado. Ela é um pouquinho complicada, mas ela tem também lá na tabela essa fórmula. Então, dependendo do tipo de ocupação, é o tipo do sistema, o volume que ela exige e o número de saídas. No caso de vocês, o A2 é 9.600, então, para não ter erro. Beleza. Nós temos aqui também sobre as vistorias, tá? A Raquel Miranda pergunta: como é feita a primeira vistoria depois de realizada a obra? Há um acompanhamento do responsável técnico? Quais são os principais pontos que são considerados na primeira vistoria? Antigamente o pessoal até ia nos locais antes de estar pronto para dar uma orientação. Hoje não tem essa liberdade na legislação. É projeto aprovado, só solicita através de requerimentos formais, tanto a análise como a vistoria. Tu faz um requerimento formal, tá pronto, vai lá e notifica. A gente não faz vistoria em obra inacabada, tá? Ah, pode chegar lá e não tá os sistemas instalados. Beleza, mas chegou lá, não tem nem as paredes, não tem concreto, não tem janela, não tem nada. Isso a gente não faz mais. Tá aprovado o processo, você instalou conforme a legislação mandou, conforme estava aprovado o projeto, você solicita a vistoria, porque no anexo você vai ter que marcar lá: declaro que todos os sistemas estão instalados em conformidade com a legislação, conforme o PCI aprovado, o responsável técnico e o proprietário ou o responsável pela edificação. Eles dois assinam e solicitam a vistoria. Uma vez que eles marcam que todos os sistemas estão ok, a gente vai fazer a vistoria. Então, não tem mais vistoria em locais assim. Quando que é? Por exemplo, denúncia. Tem uma denúncia que está risco de queda, desabamento, alguma coisa. Só por denúncia. Senão, a gente não vai sozinho lá por conta. Só a pedido, tá? Não tem mais. E depois a edificação pronta. Certo. Desculpa dele interromper, até por mais uma questão: por que o pessoal não pede? Se vocês pediram a vistoria e não está nada instalado, pagou a taxa, a gente foi lá, notificou, vai ter que pagar mais meia taxa. Toda revistoria tem meia taxa. Então o pessoal só pede quando está pronto. Se pedir antes, vai acabar pagando uma taxa só para a gente ir lá notificar, entendeu? Certo. A professora Andréia Saúco pergunta: boa noite, Gregory, obrigado pela palestra. Gostaria de saber se a legislação menciona o material adequado para as paredes que fazem o fechamento das escadas. Em alguns estados é obrigatório utilizar o tijolo cical, que é composto por material incombustível. Aqui em Erechim percebo que o pessoal tem utilizado o tijolo de barro.
E aproveitando o gancho aqui da professora Andréia, a professora Renata Guettins pergunta: a normativa faz diferenciação dos sistemas construtivos, por exemplo, a utilização da madeira laminada colada? Na verdade, a utilização da madeira laminada colada tem uma tendência, né, principalmente fora do país, né, ser utilizada uma tecnologia diferenciada de madeira, né? Por isso que eu perguntei também da própria estrutura em si, né? Se há alguma previsão de utilização de materiais diferenciados, ou mesmo algumas coisas em relação à própria bioconstrução, alguma coisa que vocês têm visto de solicitação de projetos. Na própria instrução lá, tanto a 10 como a 8, a de controle de materiais de acabamento e revestimento e a estrutural, lá ela vai ter todos os tipos de materiais. Por exemplo, estrutural, tipo do tijolo, como que ele vai ser colocado, deitado, em pé, chapiscado, rebocado, a areia, tudo isso ele tem lá para você fazer o cálculo da maneira que você fez e o tempo que ele vai resistir. Mas ele tem tudo especificado nessa IT de São Paulo, qual é o material que você vai ser utilizado para a questão de estrutural. Você vai, conforme o material que você for utilizando, a maneira que você for utilizando e a quantidade, ele vai te dar um tempo de resistência, tá? Isso tem na IT 8 de São Paulo. Com relação à IT 10 de São Paulo, que é de controle de materiais de acabamento e revestimento, dizer, só revestimento da parede, do piso, do teto, aí não, ela só te dá a classe do material. Ela não te diz, por exemplo, quanto que uma lajota atende. Eu acho que é o INPT que faz isso aí, tá? E tem uma universidade no Rio Grande do Sul, que tem a Unicinos, se eu não me engano, ela tem um único laboratório que pode credenciar materiais no Rio Grande do Sul. Então, por isso que eu disse antes, tem que solicitar de fábrica, com o fabricante, ou vem no manual lá da compra, ou na loja que vocês forem comprar, pedem já qual que é a classificação do material. Até para vocês não darem um laudo do material que não resiste. Aí, só a única que tem, que eu sei, é a Unicinos, que pode certificar, que ela tem um credenciamento para certificar materiais no Rio Grande do Sul a classificação. As demais não tem. Então, por conta, o responsável técnico, eu vou dar uma classificação. Ele não pode, tá? É o único órgão que tem aqui no Rio Grande do Sul. Acho que é a Unicinos, se eu não me engano, ou a Fevale, agora não tenho conhecimento. Não me lembro qual que é, mas acho que é a Unicinos, sim. Que ela tem até um mestrado em segurança contra incêndio. Uhum. Certo, então, chegamos ao final, então, do nosso encontro de hoje. Gostaríamos de agradecer, né, a presença do Gregory, que estenda, então, o nosso agradecimento a todo o batalhão dos Bombeiros Militares de Erechim, fortalecendo, então, a parceria entre as instituições, né, e agradecendo também com a qualificação técnica e profissional dos nossos formandos. Obrigada, Gregory. Esperamos poder contar contigo mais vezes e agradecemos o seu tempo aí dedicado à nossa instituição. Lembramos a todos também que nós teremos no dia 9/3, às 19 horas, a palestra Projeto e Execução de Loteamentos, com Samantha Busnello e Luana Sander. E no dia 11/3, às 16h30, uma palestra com o IPUC de Curitiba, falando sobre o planejamento e mobilidade nas cidades. Agradecemos a presença de todos, agradecemos também a equipe organizadora, agradecemos novamente o Gregory pela participação. Muito obrigada. Gostaria, se você quisesse fazer as suas palavras finais. Só para vocês terem uma ideia, então, o meu curso foi 50 horas, tá? De formação básica. Tudo que a gente aprende aqui praticamente nos bombeiros foi lendo, foi na prática, foi estudando, vamos dizer assim, por conta, aprendendo mesmo no dia a dia, porque cada projeto tem suas peculiaridades entre os colegas. Tudo a gente aprendeu aqui basicamente assim, porque cada projeto é diferente para nós, cada situação é uma situação. Então, essa palestra que eu dei para vocês agora é mais um basicão mesmo, para vocês terem noção de como são as coisas, porque não é do dia para a noite que vocês vão aprender.
Enquanto não tiver uma cadeira específica de prevenção, com bastante horas para ser trabalhada, não vai mudar essa questão da prevenção no nosso estado, tá? Não é uma crítica para os professores, à universidade, é a realidade. E para nós, dar palestra para vocês, é tão importante quanto para vocês, porque para nós a gente precisa que mais gente, mais responsáveis técnicos tenham conhecimento, mais pessoas tenham conhecimento nessa área, é menos demanda de trabalho para nós, ou retrabalho no caso, porque vem muito processo errado. E não é culpa de vocês, entendeu? É que vocês não têm conhecimento porque vocês não receberam esse conhecimento. Então, se as universidades, ou o MEC, no caso, que é o responsável seria, fosse mais atento a essa parte de prevenção, principalmente no Rio Grande do Sul, que foi o local onde a gente acabou pagando aí, e onde a legislação hoje em dia talvez é uma das mais exigentes do país, a gente não vai mudar. Nós vamos ter retrabalho, vocês não vão ter conhecimento, e pouca gente vai trabalhar nessa área, e vai ser só um ciclo vicioso. Nós notificando, o pessoal aprendendo conosco, e não vai mudar, tá? Então, sempre que precisarem dos bombeiros, pode ligar para nós aqui, pode vir aqui. Agora, com a pandemia, somente agendando, a gente dá palestra para vocês, para a URI, sempre que pedem, não tem problema, é só agendar um dia. Para nós é importante que vocês saibam também. Qualquer dúvida, tá? A professora tem meu WhatsApp aí, pode mandar um WhatsApp para ela me repassa a pergunta, a gente ajuda, tá? Então, só agradecer e, sempre que possível, nós estamos à disposição para vocês e uma boa noite a todos e obrigado a quem nos acompanhou aí. Certo, nós que agradecemos. Muito obrigada e boa noite a todos. Até mais.